uma palavra que ela tem falado bastante comigo, diretamente, indiretamente também, que é a parábola do filho pródigo. Ela começa no versículo 11. Eu vou ler até o versículo 18. Aleluia. Que diz assim: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: dai-me a parte da minha herança, que me pertence. E o meu pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Pois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidade. Então ele foi se chegando a um cidadão daquela terra, o qual o mandou para os seus campos e cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de afarodeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome? Me levantarei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, e já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Então levantou-se e foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu-se o seu filho e se moveu de uma íntima compaixão, e correu e o abraçou e o beijou. Bom, eu vou parar por aqui. Aqui alguns versículos dessa passagem, elas têm falado de uma certa forma muito grande. Primeiro porque esse contexto ele diz para a gente voltar para casa. Mas o voltar para casa talvez a gente pense assim: poxa, voltar para o lar, ou voltar para a igreja. Mas às vezes esse voltar está dentro da gente. Se a gente analisar, às vezes a gente temos várias áreas da vida da gente que a gente não observa. E a gente não vê a necessidade de parar e voltar, de observar. Aqui, o filho ele voltou para sua casa, para os braços do seu pai. E com tudo isso, o pai, com maior compaixão, ele abriu os braços e aceitou de volta, aceitou o pedido de perdão. E aqui também, o filho aqui no caso, o mais velho, ele não entendeu o que havia acontecido ali quando ele voltou. Mais à frente, se vocês continuarem lendo, vocês vão ver isso. Ele não entendeu, ele falou com o pai: por que essa festa toda? Se a todo tempo eu estive aqui contigo e você não fizeste isso para mim. Mas porém, o filho que saiu, ele passou por tudo que o mundo tinha para dar, oferecer. Ele se viu numa situação tão complexa, ruim, que de uma certa forma ele ficou tão cego com o que ele poderia ter, além do que ele já tinha. E ele não observou o que de maior ele tinha, que era o carinho, o afeto da família que estava ali, dos pais, da sua casa. Igual às vezes a gente está aqui dentro da igreja mesmo, mas a gente não observa, a gente não ouve, não entende o carinho, o amor, a forma que Jesus tem falado com a gente, ou tenta falar para a gente. E às vezes daqui mesmo a gente se sai lá para fora sem sair daqui de dentro. Morando estando aqui dentro, a gente está lá fora ao mesmo tempo. E se a gente parar e se autoanalisar, se a gente se autoanalisar aqui, igual aquele, teve fome e necessidade. Qual é a necessidade maior você está tendo hoje?
qual necessidade maior você precisa parar e voltar lá atrás, conversar com Deus, falar com Deus? Aleluia. Sobre essa necessidade. A gente tem que ver mais da gente, assim, olhar para dentro da gente. Porque a gente pode hoje amar o próximo, mas às vezes a gente esquece que antes da gente amar o próximo, a gente tem que amar a si mesmo. Porque senão nós não conseguiríamos amar o próximo. Então ali a gente pode ver que a necessidade às vezes vem da gente mesmo. Porque tudo ele tinha ali, tudo Deus, o Pai dele dava ali, como tudo Deus dá pra gente. Se a gente está aqui hoje de pé, ouvindo essa palavra, ouvindo os louvores, as orações que nós fizemos aqui hoje, foi porque Deus deu essa maravilha pra gente. E muitas das vezes, o que a gente dá para Ele? Muitas das vezes a gente está aqui, mas a gente vira as costas para Ele ali fora. Muitas das vezes a gente não ouve o que o Espírito Santo de Deus fala com a gente naquele exato momento. E a gente acaba sendo como esse filho. A gente pega o que é de nosso e abandona, porque a gente não quer ouvir. Às vezes a gente não quer obedecer. Quantas vezes talvez esse pai ele não aconselhou seu filho? Quantas vezes ele falou, filho, não faz isso, fica assim, não faz aquilo. Esse caminho é um caminho errado. Como Deus faz com a gente. Quantas vezes talvez isso aconteceu? Mas quantas vezes ele só ouviu aquilo que o pai dele falou? Quando ele viu as coisas maravilhosas que o mundo poderia dar, né, que você pode dizer, ele falou assim, para que eu vou ouvir meu pai? Se eu posso viver lá fora e conseguir ir além. Só que quando ele viu esse além dele, ele já estava na pobreza, na miséria. Os amigos que parcialmente, eu e o Wallace, a gente já tivemos muitos desses, viraram as costas. Eu tenho certeza que você também já passou por isso. Eles viraram as costas, te deixaram ali, jogado ali. Eu tenho certeza disso. Quantas vezes eles chegaram para você e te deram conselho? Acho que nenhuma. Mas e o pai que estava aqui? Olha o conselho que ele te deu através da sua irmã, através do pastor que está aqui, através do tio Elcio, e hoje o seu testemunho. Você é um filho pródigo também, como eu também sou. Eu sei que essa palavra aqui tem falado muito. Porque eu já vivi uma boa parte do que você viveu. Já vivi uma boa parte. E eu sei que o seu testemunho hoje aqui, ele foi muito grande para a minha vida. Foi muito grande, porque a coragem que você teve, eu ainda não tive. Se poder falar aqui, eu ainda não tive. Mas aqui, através dessas palavras aqui, eu posso estar dizendo, o que você viveu, eu também vivi. E o que a gente vai viver para frente, vai ser muito maior ainda. Aleluia. Foi maravilhoso pra gente. E aqui também, igual esse louvor que eu trouxe aqui antes, para falar da família um pouco, eu também sei que o meu irmão ele também vai ser um filho pródigo. Porque ele já esteve aqui. Eu sei que ele vai voltar. Ele vai voltar até aqui. Mas para a gente não fugir muito disso aqui. E eles também mostram mais abaixo que depois que ele agora gastou tudo, teve fome, as necessidades, mas depois ele teve um arrependimento que ele sentiu. Ele viu o quanto os trabalhadores do seu pai, ele não viu ele como filho, mas ele viu os trabalhadores, como eles tinham as coisas tão boas, que ele tinha um pouco melhor, não vou dizer melhor assim, mas um pouco melhor por ser filho. E ele, quando ele volta e ele diz que pecou contra os céus e contra ti, e pede para que seja tratado como os trabalhadores. Ele está reconhecendo que ele foi o mais fraco do que ele podia chegar. Assim, talvez uma palavra até meio que grosseira, ele se sentiu assim o mais sujo, o mais imundo do que ele poderia se sentir. Mas a misericórdia foi tão grande que eu tenho para mim que quando ele viu a atitude do pai dele em o abraçar, em o perdoar, e ver ali que tudo que era dele estava ali no seu devido lugar, esperando a volta dele, ele se sentiu até mais amado do que ele já era. Porque se a gente observar o que Deus faz pela gente, cada dia, toda manhã na realidade, Ele nos dá um amor muito maior do que Ele já tinha nos dado.
Ele nos traz um amor além do que a gente pode entender. Porque até na palavra dele mesmo diz que o que os olhos não viram, o coração não subiram ao coração do homem, são o que ele tem preparado para a gente. Então imaginamos agora, quando tudo isso que o filho viveu, ele passou essas coisas tristes que o mundo oferece, que é bem triste mesmo, que para quem já teve lá sabe como é. E você, de uma hora para outra, você vê as pessoas te olharem e verem você como um espelho, como um exemplo. Aleluia! Glória a Deus. O que isso traz para a igreja? O que isso traz para os irmãos? Ser olhado como um espelho, como um exemplo. Isso para mim hoje tem sido assim, de uma forma muito, como eu posso dizer assim, muito boa e de uma certa forma também muito dura. Porque como a gente que estamos aqui hoje, nós somos vigiados 24 horas por dia, não só por Deus, mas como por quem está ao nosso redor. Muitas vezes a gente ouve palavras, ouve afrontas, às vezes está onde a gente menos espera. E eu tenho certeza que quando o filho pródigo retorna e ouviu do seu irmão alguma coisa, provavelmente aquilo deve ter afligido, e ele se sentiu assim, novamente pequeno naquela situação. Mas pela misericórdia do que ele aprendeu no mundo, ele teve compaixão de pedir perdão ao seu pai e também ao seu irmão. Que ele também o perdoou. Porque a misericórdia para a gente ela é tão grande que se a gente tiver a compaixão e a sinceridade no coração, ela sempre será perdoada. Para o irmão que a gente peque, para a gente mesmo próprio que peque, porque a gente também peca contra a gente mesmo. Não tem como a gente dizer que não, que a gente erra contra a gente mesmo. Mas Deus, Ele diz para a gente, confesse e se corrija. Eu hoje, através dessa palavra, tenho me corrigido bastante. Eu tenho visto o quanto eu errei, o quanto eu tive errado. E graças a Deus a misericórdia tem falado muito comigo. Aleluia! Glória a Jesus! E uma comparação aqui que o irmão fala. Que veio o teu irmão e o teu pai mandou matar um bezerro porque o recebeu são e salvo. Aí ele pergunta, por que matar esse bezerro para ele? Por que Deus tem que dar para a gente o melhor? Se a gente errou. Antes da gente estar aqui, a gente estava sujo. Às vezes a gente estava imundo. Por que quando a gente volta, Ele dá o melhor? O porquê? Pergunto para vocês, o porquê? O que faz Ele dar o melhor para a gente? Além da misericórdia, do amor, do carinho, da compaixão dele pela gente. O que faz Ele dar o melhor? Talvez seja o primeiro passo que você deu. Talvez seja o arrependimento que você teve. Talvez, igual eu mesmo, às vezes falo com o pastor mesmo. Falo, poxa, eu queria viver mais do que está escrito aqui dentro. Aprender mais do que está aqui dentro. Porque eu falo muito do que a Bíblia diz dentro do trabalho ou em qualquer outro lugar. Eu falo muito do que ela diz. Mas eu quero viver o que ela diz. Será que para viver o que ela diz eu tinha que passar por isso aqui? Ou será que eu poderia ter vivido o que ela diz sem ter chegado a ser filho pródigo? Ou ter ficado aqui dentro da palavra desde quando eu comecei? Hoje eu vejo que se eu tivesse permanecido ali, eu não teria aprendido tanto. Não teria chegado até onde eu estou hoje. Porque a misericórdia de Deus me ensinou muito. E ela tem me ensinado. Porque ela tem trabalhado, ela tem falado, ela não tem me abandonado. E eu paro por aqui porque eu estou assim, bem nervoso. Eu agradeço também a minha oportunidade. E eu espero que a próxima vez que Deus me permitir estar aqui,
eu possa estar trazendo uma palavra um pouco melhor para expressando para a igreja, para estar dando entendimento a todos um pouco melhor. Mas eu deixo para meditação sobre isso aqui. O porquê Deus nos ama tanto. Essa é o que eu deixo para meditação. Esse eu agradeço. Aleluia. Glória a Jesus. Amém.